Na aula 3 do curso, então, será apresentado o tópico de propriedades. Serão introduzidas algumas propriedades novas e outras já comentadas anteriormente serão aprofundadas. Massa específica. A massa específica é definida como sendo a massa por unidade de volume e tem a seguinte equação. Então, ρ, massa específica, é igual a massa dividido por volume. Aqui é utilizado o V cortado com o intuito de diferenciar principalmente da velocidade, de modo a não haver confusão. Então, a unidade de massa específica vai ser quilos por metro cúbico. Já o volume específico é justamente o inverso da massa específica, ou seja, o Ni é igual a 1 sobre o ρ. Dessa forma, o volume específico será o volume dividido pela massa. De modo a exemplificar isso um pouco melhor, será considerado o seguinte exemplo, que considera dois bloquinhos, um bloquinho 1 e um bloquinho 2. Importante aqui salientar que ambos possuem o mesmo volume, por exemplo, nesse caso, 1 metro cúbico. Os pontinhos mostrados nas figuras representam as moléculas existentes no interior de cada bloquinho. É possível observar que no bloquinho 1 existe uma menor quantidade de moléculas, consequentemente há menos massa, e aqui vamos estipular que, por exemplo, a massa aqui será de 2 kg. Já no bloquinho 2 é possível notar que existe uma maior quantidade de moléculas, maior quantidade de matéria, consequentemente a massa será maior. Aqui será considerada uma massa de 4 kg. Olhando então inicialmente para a massa específica, o que é possível analisar? Se para o mesmo volume, que neste caso é 1 metro cúbico, o valor de massa for aumentado, isso irá considerar que haverá uma maior massa específica. Então, no caso 2, haverá uma maior massa específica que no caso 1, como mostrado aqui. Caso isso ainda não fique claro, pode-se substituir justamente os valores para exemplificar isso. Então, a massa específica no bloquinho 1 será o quê? 2 kg divididos por 1 metro cúbico. Logo, a massa específica será 2 kg por metro cúbico. Já no caso do bloquinho 2, a massa específica será 4 kg divididos por 1 metro cúbico. Logo, a massa específica será de 4 kg por metro cúbico. Ou seja, a massa específica 2 é maior que a massa específica 1 nesse caso apresentado. Como o volume específico é justamente o inverso, então agora o volume específico no bloquinho 1 será maior que no bloquinho 2. Caso você substitua os valores também, encontrará justamente essa conclusão final. Temperatura. A temperatura normalmente ela é compreendida por percepções sensoriais, ou seja, quando tocamos uma substância, conseguimos distinguir se ela está quente, se ela está fria, se ela está muito quente ou muito fria, por exemplo. Porém, uma definição clara, objetiva e básica de temperatura não é uma tarefa fácil, mas temos uma boa compreensão dela justamente em função das percepções sensoriais. Mas a temperatura pode ser entendida como uma medida de movimentação ou vibração das moléculas da substância em estudo. Bom, já irei voltar aqui nessa questão desse conteúdo, mas antes vamos olhar, por exemplo, dois casos. Um que é uma xícara de café, com café quente. Ao tocar nessa xícara, justamente conseguimos dizer que ela está quente, ou seja, com uma temperatura mais elevada. Isso se caracteriza por haver maior nível de agitação das moléculas que compõem esse sistema. Já no caso, por exemplo, de uma carne congelada, ao tocar nela, iremos sentir que ela está gelada, ou seja, uma menor agitação justamente das moléculas que compõem a carne. Um aspecto importante sobre a temperatura é que as substâncias elas modificam suas propriedades com a variação de temperatura de forma previsível e repetidamente. Isso é muito importante justamente no caso dos termômetros. Por que são utilizados os termômetros? Por exemplo, ao tocar nesse café, não conseguimos dizer com precisão que, por exemplo, está a 80 graus Celsius, ou tocar na carne e dizer que ela está em menos 10 graus Celsius. Porém, é, essa falta de precisão acaba que não é interessante para a termodinâmica, pois os valores de temperatura são de grande importância para definir o estado e, consequentemente, definir os níveis de energias para cada sistema. Então, os termômetros são justamente os dispositivos que efetuam a medição de temperatura de uma forma precisa. E para isso vão justamente usar a questão de
as mudanças de propriedade de substância de forma previsível e repetidamente. Por exemplo, o termômetro de bulbo, muito utilizado para medir a temperatura corporal, que é aquele de mercúrio. O que acontece? O volume do mercúrio ele vai se alterar conforme a temperatura. Então, é uma propriedade, o volume ela se altera. Outro exemplo também é a resistência elétrica. Isso é uma propriedade também. E tem alguns termômetros que utilizam dessa propriedade, onde o seu valor, a sua variação, um aumento ou diminuição, é correspondente a um valor de temperatura. Enfim, existe uma série de termômetros, cada um com sua técnica de medição, mas ele vai se basear justamente nesse conceito apresentado aqui. A lei zero da termodinâmica. A lei zero diz que se dois corpos, um corpo A e um corpo B, estiverem em equilíbrio térmico com um corpo C, então é possível afirmar que ambos também estarão em equilíbrio térmico entre si. Bom, então vamos considerar aqui três bloquinhos: o bloquinho A, um bloquinho B e um bloquinho C. Se encostarmos o bloquinho A do bloquinho C, deixar eles encostados e não for observado nenhuma variação de temperatura, como apresentado nas outras aulas, é possível dizer que está em equilíbrio térmico. A mesma coisa se aproximarmos do bloquinho B do bloquinho C, e se for constatado que eles estão em equilíbrio térmico, o que é possível dizer? Então, se A e C estão em equilíbrio térmico e B e C também estão em equilíbrio térmico, logo é possível afirmar que A e B também estão em equilíbrio térmico. Isso é justamente a lei zero da termodinâmica. Mas o que acontece? Esse procedimento todo não é prático, pois precisaríamos ter um terceiro corpo e ainda ele está na mesma temperatura. O que é feito então? O terceiro corpo no cotidiano é substituído por um termômetro, de modo a determinar o valor de temperatura. Ou seja, se por exemplo chegar aqui com o termômetro e constatar que está a 20 graus Celsius e medir a temperatura do bloco B também constatar que está a 20 graus Celsius, logo é possível afirmar também que A e B estão em equilíbrio térmico. Ou seja, o bloquinho C acaba sendo substituído pelo termômetro que faz essa medição de temperatura. Escala de temperatura. As escalas fornecem justamente um referencial para as medições de temperatura. Existem algumas, sendo as principais a Celsius, a Kelvin, a Fahrenheit ou a Rankine, como preferir. As escalas de temperatura têm uma característica que elas geralmente são referenciadas de acordo com um ponto de que pode ser facilmente reproduzido, como ponto de fusão e ebulição de substâncias puras, em especial a água. O ponto de fusão é justamente quando ocorre a mudança de fase da água e de qualquer outra substância, mas aqui falando da água, de sólido para líquido, e o ponto de ebulição de líquido para gasoso. O Sistema Internacional de Unidades adota justamente a escala absoluta Kelvin, que é uma escala muito importante para a termodinâmica, pois ela independe de propriedade de qualquer substância. É possível desenvolver essa escala e será feito isso a seguir no curso. Precisa-se evoluir em outros conhecimentos de modo a fazer todo esse estudo sobre a escala absoluta Kelvin. Vale salientar que a escala Rankine também ela é absoluta, só que ela está em outro sistema de unidades. Então, cada país adequa o seu uso do dia a dia de maneira mais cômoda. Por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum utilizar a escala Celsius, porém, em outros países são utilizados justamente outras, de modo a que no contexto daquele país seja mais adequado. Um tópico também de que vale salientar é que para a termodinâmica é muito importante aprender como transformar as unidades entre elas. Ou seja, é possível ter coerência quando está se realizando os cálculos entre as unidades. De modo a entender isso um pouco melhor, é como se fazer uma analogia. Caso você vá à feira e deseja comprar frutas, cada fruta possui um valor específico. Ou seja, não é possível colocar na mesma balança sob o mesmo valor, por exemplo, banana, maçã e laranja. É preciso somar, fazer separadamente maçãs com maçãs, laranjas com laranjas e bananas com bananas, de modo a não ter um valor final errôneo. Seria a mesma coisa trabalhar com sistemas de unidades diferentes no mesmo cálculo. Então aqui é apresentado justamente as quatro escalas termodinâmicas apresentadas anteriormente, em função dos pontos de ebulição e fusão. Então aqui é apresentada a escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine.
Interessante observar que a variação de temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição para a escala Celsius, ela é igual a Kelvin, ou seja, quando está trabalhando com diferenças de temperatura, o que é possível analisar? Que aqui haverá 100 graus Celsius de diferença e ocorre a mesma variação aqui, apesar dos valores ser diferentes. É comum também utilizar valores arredondados de 273 aqui, por exemplo, e 373, da mesma forma como o Rankine. Não necessariamente precisa utilizar as casas decimais dependendo da precisão do cálculo que você desenvolve. Mas aqui também haverá uma variação de 100 kelvins, ou seja, quando você está trabalhando com variações de temperatura, não é obrigatório fazer essa transformação de unidades em função da variação ser igual, o que já não acontece com as escalas Fahrenheit e Rankine. Aqui embaixo são apresentadas as equações que justamente permitem realizar as transformações de escala conforme a necessidade. Pressão. A pressão é definida como sendo a força normal aplicada a uma unidade de área. Então é dado pela seguinte equação: força dividido por área. A definição apresentada anteriormente pode ser apresentada esquematicamente através da seguinte figura. Então aqui é mostrada uma unidade de área e a força. A força então, é perpendicular justamente, fazendo um ângulo de 90 graus com essa área. Essa é a definição de pressão. A unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, ou seja, a força que é Newton divididos por a unidade referente à área, que é metros quadrados. Isso então é igual ao Pascal. Mas o que acontece? O valor referente ao Pascal ele é muito pequeno para as medições de pressão que são utilizadas em engenharia. Então, normalmente é muito comum utilizar múltiplos do Pascal, como o quilopascal, que é equivalente a 10 na 3 pascais, e o megapascal, que é equivalente a 10 na 6 pascais. Aqui então é apresentado o desenho esquemático do famoso cilindro-pistão aqui para nós, né? Onde as setas azuis seriam equivalentes à força que está sendo aplicada no cilindro. Mas um aspecto importante a salientar é que a pressão ela não é uma grandeza vetorial. Isso porque, por exemplo, se pegar um pontinho aqui desse sistema e analisar ele, esse fluido ele vai estar sob pressão igual em todas as direções, de forma de compressão. Esse é o comportamento da pressão. É uma força de compressão sobre o elemento que está sendo analisado. Ou seja, a pressão ela possui uma magnitude, mas não haverá uma direção. Consequentemente, ela não se caracteriza sendo uma grandeza vetorial, e sim uma grandeza escalar. Aqui então é mostrado também o cilindro-pistão, mas uma perspectiva tridimensional. Ou seja, olhando para a equação justamente da pressão igual força sobre área, aqui é toda essa região aqui seria a área que seria utilizada para efetuar o cálculo. E o que seria a força? Por exemplo, esse pistão ele possui uma massa, consequentemente, haverá uma força-peso agindo nesse sistema aqui, definido. O primeiro passo, na realidade, sempre se fazer. Aqui existe um fluido, que pode ser o ar, por exemplo. Então, o peso possui uma massa, logo ele vai existir uma força-peso. Caso, por exemplo, seja colocado um bloco em cima desse pistão, será incrementada a massa, consequentemente será aumentada a força sobre esse fluido e aumentará a pressão, visto que o valor de força foi aumentado, então o valor de pressão será aumentado. Caso seja adicionado mais um bloco, maior o valor de pressão sobre o fluido será exercido. Existem basicamente duas formas de se referenciar a pressão. A primeira é a chamada pressão absoluta e a segunda a pressão manométrica. Mas qual a diferença entre elas? Na pressão absoluta, o valor zero é correspondente ao vácuo absoluto. Além disso, é justamente esse referencial que é utilizado nos estudos de termodinâmica. A não ser que seja falado ou comentado algum aspecto, vai ser utilizada a pressão absoluta. Já a pressão manométrica tem seu valor zero correspondente à pressão atmosférica, e é justamente a referência utilizada por equipamentos de medição. Bom, a transformação entre as pressões é dada pela seguinte equação. A pressão absoluta, então, vai ser uma combinação da pressão manométrica, ou seja, por exemplo, lida pelo equipamento de medição, como manômetros, mais a pressão atmosférica. Bom, exemplificando isso um pouco melhor, vamos considerar duas referências. Uma será justamente a pressão de vácuo absoluto
Essa aqui vai ser justamente quando a pressão é absoluta igual a zero. E a outra referência será justamente a de pressão atmosférica, que nesse caso é quando a pressão manométrica será igual a zero. Bom, então vamos supor que foi feita uma medição de pressão e foi constatado que a pressão é de 200 kPa no sistema onde está se efetuando a análise. Antes disso, vale salientar que a pressão atmosférica ela é equivalente a 101 kPa, correto? Isso com relação, isso é um valor de pressão absoluta no caso. Para a pressão absoluta, equivale a 101 kPa. Então aqui será o valor zero e aqui será o valor de 101 kPa. Logo, a pressão de 200 kPa estará mais ou menos por aqui. Então, como é que isso pode ser? Foi relatado que isso é uma pressão manométrica. Então, o que que vai ser para descobrir esse valor em pressão absoluta? Vai ser a composição da pressão atmosférica, que é 101 kPa, mais a pressão manométrica. Então, aqui tem a pressão atmosférica e aqui a pressão manométrica. Então, por isso, através disso é possível justamente calcular a pressão absoluta referente a essa pressão manométrica. Por outro lado, por exemplo, o instrumento de medição pode ter mostrado que é menos 50 kPa no sistema onde está analisando. Isso é uma pressão manométrica também. Bom, o que que isso vai identificar? Que é uma pressão negativa, ou seja, ela vai ser menor que a pressão atmosférica, é vácuo. Então, vamos supor, ela estaria mais ou menos nesse patamar. Então, a pressão absoluta seria a pressão atmosférica, que é de 101 kPa, menos, no caso agora, menos o valor de 50 kPa. Com isso, seria possível também determinar a pressão absoluta. Ou seja, sempre que estamos falando de vácuo, está abaixo da pressão atmosférica e pressões positivas serão acima da pressão atmosférica. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.